pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online do nosso grupo. Quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando pela internet, mais uma vez, pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/JefaSor, além do nosso site jefasorocaba.com. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui as nossas gravações, pessoal que tem conseguido, ir presencialmente também nos nossos trabalhos dos animais, nos trabalhos voltados para os humanos. Então, muitíssimo obrigado a todos. E o pessoal que compartilha, também as nossas gravações, compartilha aqui as nossas atividades. Isso é muito importante, para a gente divulgar não só o nosso centro espírita, mas a doutrina espírita de uma forma geral. E claro, o trabalho envolvendo os nossos irmãos menores, que é o foco principal do nosso centro espírita. Então vamos fazer a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que acompanham aqui o nosso trabalho, que acompanham aqui o nosso centro, que abençoam cada um de nós em todos os trabalhos que estamos fazendo e pedindo que eles estejam conosco mais uma vez, abençoando e iluminando aqui a nossa palestra, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Ivani, que mais uma vez atendeu o nosso convite gentilmente para fazer a palestra online de mais este dia aqui do nosso centro. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos passar aqui os nossos recadinhos, para o pessoal que ainda não conhece o nosso centro, Então vamos lá, as nossas atividades online e presenciais, todas elas aí na tela para vocês, Os nossos trabalhos durante a semana, os nossos trabalhos aos finais de semana, Toda terça-feira a gente tem aqui o nosso programa Estudando Marcel Benedetti, que é uma forma, de levar um pouquinho de conhecimento sobre a questão espiritual dos animais. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, no nosso canal no YouTube. Na quarta-feira, o Evangelho no Jefa, uma forma aí do pessoal poder fazer um evangelho no lar, pessoal que às vezes tem dificuldade, como fazer evangelho, pode acompanhar com a gente todas as quartas-feiras, vídeos novos que entram, às 9 horas da noite. O pessoal pode assistir os vídeos que já foram ao ar também, todos eles estão lá gravados no nosso canal no YouTube. O nosso trabalho de vibrações à distância, esse Evangelho no Jefa que nós fazemos, é um complemento do trabalho de vibrações à distância. Então pessoal que não tem condições de ir presencialmente no nosso centro, pode fazer o tratamento à distância e aí faz o Evangelho junto com a gente, lembrando que é quarta-feira às 9 horas da noite. Na quinta-feira nós temos o atendimento presencial para os humanos da nossa casa. Esse trabalho não precisa agendar, é só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite. É o horário do nosso atendimento. A gente tem lá atendimento fraterno. Pessoal que quiser ir só tomar passe pode ir também, não tem problema. A gente tem o reiki, a cromoterapia para os humanos. E às 7 horas da noite a gente tem a palestra presencial. Quem quiser ir só para a palestra também não tem problema. Depois da palestra tem o passe. Então fica o convite a todos, quem estiver aqui em Sorocaba, quem estiver na região, quiser ir lá prestigiar a nossa atividade presencial, fica o convite aí às quintas-feiras. A nossa palestra online, como a gente já tem divulgado aqui, nós mudamos o dia da nossa palestra online. Então agora ela vai ao ar aos domingos de manhã. Então domingo, 10 horas da manhã, é o dia da nossa palestra online. Aqui toda a nossa relação de palestras deste mês de setembro. Lembrando que as palestras que a gente faz no dia do trabalho dos animais, a gente reprisa na semana seguinte, assim como a gente faz na quinta-feira com a nossa palestra presencial. E o nosso trabalho dos animais, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês. E um recadinho importante aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, o mês de outubro, nós não vamos fazer o primeiro trabalho, o primeiro domingo do mês de outubro, nós não vamos fazer o nosso trabalho porque é o domingo de eleições municipais, em todo o Brasil. E a gente sabe que fica muita correria na rua, o pessoal às vezes acaba se atrapalhando para votar. Então, dia 6 de outubro, que seria o primeiro domingo do mês de outubro, e é o dia das eleições municipais, então não haverá trabalho de assistência espiritual aos animais no dia 6 de outubro agora de 2024. Então, em outubro, nós só teremos o terceiro domingo do mês, que é no dia 20 de outubro. Tá? A gente vai divulgar mais nas nossas redes sociais, vamos intensificar aí as divulgações, mas já adiantando aqui para o pessoal, que o próximo trabalho agora de assistência espiritual aos animais será no dia 20 de outubro, que é o terceiro domingo do mês. Então, no primeiro domingo de outubro, nós não teremos o nosso trabalho, ok? Lembrando que no dia do nosso trabalho nós temos a cantina do Jefa, com produtos à venda, doces, salgados, temos ali
alguns itens, né, relacionados aos animais. Temos livros com a temática dos animais. Temos as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser comprar livros no dia do nosso trabalho dos animais pode comprar. E os livros também são vendidos nas quintas-feiras, tá? Quem quiser comprar livro pode comprar na quinta-feira também. Na quinta-feira só não tem a cantina, né? A cantina a gente só faz no dia dos animais. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando, né, com as nossas despesas em dia. Falando nisso, próximo sábado agora, dia 21 de setembro, é o dia da nossa pizza solidária. Pessoal que quiser comprar, eu imagino que ainda tenha convites, né, não tenho aqui a relação em mãos nesse momento, mas quem ainda quiser comprar, quem puder e quiser nos ajudar, a gente agradece de coração, porque a venda, né, dessas pizzas aí serve para a manutenção aqui das nossas despesas do Jefa. Então a gente agradece de coração todo mundo que divulgou, todo mundo que comprou uma ou mais pizzas também para nos ajudar. Muitíssimo obrigado, né? Foi o primeiro evento que a gente fez envolvendo comida, assim, né, fora dos nossos trabalhos do Jefa, né? E foi uma repercussão bastante positiva, né, que a gente teve do pessoal que comprou as pizzas, que divulgou, né? Às vezes quem não pode comprar, mas divulgou. Então, muitíssimo obrigado realmente a todos que divulgaram, que nos ajudaram nesse trabalho. E tomara que seja o primeiro de muitos, né? Tomara que a gente consiga fazer outros trabalhos aí, outras pizzas solidárias, né? Lembrando, né, que a gente teve o cuidado aí de não vender nada com carne, né? Então foi pizza de mussarela, pizza de abobrinha. Eu, particularmente, apesar de ser vegetariano, não gosto de abobrinha. Até falei pra pessoa que organizou a pizza, eu falei, pô, pizza de abobrinha, mas teve um monte de gente que comprou, né? Fiquei até surpreso, né? Ainda bem, né, que as pessoas não têm o mesmo gosto que eu, né? E eu, particularmente, adoro pizza de queijo, de mussarela, mas de abobrinha eu não gosto. Mas nada envolvendo carne, né? Que é um dos princípios, né, um dos pilares do nosso centro espírita. Bom, já falei demais, eu vou abrir aqui a câmera e o áudio da minha amiga Ivani Lima, que mais uma vez está aqui com a gente. Aliás, Ivani, antes de começar a palestra, quero te agradecer imensamente pelo vídeo carinhoso que você gravou pra gente, que no último trabalho dos animais, no dia 1º de setembro, nós completamos, nesse ano, né, de 2024, nós completamos 11 anos do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E a Ivani, sempre faço questão aqui de dizer, é uma das pessoas responsáveis pelo nosso grupo existir, pelo nosso trabalho existir. Então, Ivani, quero mais uma vez te agradecer pelo seu carinho, pela sua consideração com o nosso grupo, por ter gravado esse vídeo, que foi ao ar no dia do nosso trabalho, né, na palestra que nós fizemos. O vídeo está na internet, né, o pessoal pode assistir depois também. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo vídeo e muitíssimo obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente na nossa palestra agora aos domingos. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo ao Jeff. Olá, Wilson. Espero que esteja tudo bem aí. Olá a todos. Não tem que agradecer nada. Primeiro, que somos amigos, né? Segundo, somos amigos. Terceiro, eu confio no trabalho e somos amigos também. Então, não tem que agradecer nada, né? Você me conhece muito bem, acho que as pessoas também me conhecem, né? Eu não divulgo coisas que eu não acredito, porque não vai. Eu acho que é uma questão de princípios. Se eu não acredito, eu não divulgo, eu não participo. É simples assim, né? Porque eu acho que nós temos que ser leais, não só à doutrina espírita, mas leais aos nossos princípios também, né? Então, parabéns, Wilson. É com muita honra, mas você não deve nada a ninguém, não tem que agradecer nada a ninguém, porque o trabalho existe por causa do esforço, da coragem e da perseverança de vocês, porque coisa contra teve, e como teve, mas vocês persistiram, então, aí, né? Então, parabéns. Eu é que agradeço a oportunidade, tá? Nesses 11 anos, né, a gente teve pandemia, né, para o pessoal que não se lembra, né? Às vezes a gente não gosta de lembrar muito, mas as coisas não tão boas que nos acontecem servem para o nosso crescimento, né? A gente teve pandemia, teve pessoas que saíram do grupo, lógico, muitas pessoas entraram também, muita coisa aconteceu. Eu sempre faço questão de agradecer as pessoas que nos ajudaram, né? A Ivani é uma delas. Né? Eu lembro muito bem, ouvindo um dia a Rádio Boa Nova, ouvindo o programa Nossos Irmãos Animais, que a Ivani apresenta, ela falando, né, as casas que quisessem fazer o trabalho de assistência espiritual aos animais. E aí ela mandou pra gente um kit básico de sobrevivência, com apostila, com ficha, com um monte de coisa pra gente começar o nosso trabalho. Então, Ivani, de verdade, eu devo muito a você.
o Grupo Irmãos Animais, né, por vocês terem nos ajudado, terem dado esse pontapé inicial para a gente, porque eu confesso que por num certo momento eu fiquei desanimado em começar o trabalho, né, por outras questões, né, que você sabe muito bem, mas quando você nos atendeu com tanta gentileza, com tanto carinho, né, e nos mandou aquele kit, né, para a gente fazer o nosso trabalho, pois começar o nosso trabalho, né, primeiro com um grupo de estudos e depois com o trabalho efetivamente, né, que a gente começou lá em setembro de 2013. Então, realmente, nós em nome do Jefa Sorocaba, né, eu como atual presidente do Jefa, imensamente grato por toda a sua ajuda, por toda a sua colaboração e ao longo desses 11 anos, né, a Ivani já esteve presencialmente aqui com a gente, está devendo visita presencial faz tempo, mas tem feito palestras aqui online para a gente, palestras maravilhosas, transmitindo o seu conhecimento para a gente. E hoje, mais uma vez, né, falando um pouquinho sobre um livro muito bacana, né, do Chico Xavier, e que também fala dos animais, que é o Conduta Espírita. Então, Ivani, eu já vi você falando várias vezes nas suas lives de segunda-feira sobre as questões envolvendo o Chico Xavier, e hoje compartilhe com a gente um pouquinho desse conhecimento, por favor. Afinal de contas, o Chico era um amante dos animais e não tem como a gente não falar de espiritismo sem falar de Chico Xavier. Então, por favor, Ivani. Ah, com certeza, Wilson. E só para encerrar essa primeira questão, nós dependemos uns dos outros, né? Do mesmo jeito que a gente ajuda, a gente também é ajudado. Então, para mim, é nisso que eu acredito, né? No poder da cumplicidade, do companheirismo, da amizade, né? Do amor ao próximo, é isso que eu acredito. Às vezes a gente acha que está sozinho nessa questão, mas não está, porque tem muitos espíritos nos ajudando também, e às vezes esses espíritos nos mandam pessoas que nos ajudam, né? Então a gente, na verdade, deve tudo a Deus e a espiritualidade amiga, mais ninguém, né? Falando desse, eu fico espantado, Wilson, porque o nome do livro é Conduta Espírita, né? Que, se eu não me engano, foi escrito em 1960, se eu não me engano, né? Por André Luiz. E ele traz várias situações, né? O que a gente, como espírita, tem que fazer perante várias situações. E como a espiritualidade é extraordinária, também trouxe as situações no capítulo 32 e 33 perante a natureza e perante os animais. E o que significa conduta espírita? Isso quer dizer como o espírita deve se portar. Então, isso me choca um pouco quando eu vejo, né, esse preconceito, esse especismo antropocêntrico em relação aos animais. Especismo é a discriminação, né, a respeito de outra espécie, contra outra espécie. Antropocêntrico é porque os animais não valem nada, é isso que eles pensam, né? Só o ser humano é que vale tudo. Então, é inacreditável. E eu trouxe para que, inclusive, até quem não é espírita, né, ele traz para nós como que a gente deve se portar perante tudo, perante essas situações. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu coloquei para você perante os animais, mas eu vou começar um pouquinho antes, algumas frases antes, que é perante a natureza. Porque dentro da natureza tem animais. Porque os animais não são só cachorro e gato e passarinho. Existem outros, abelha é animal, né? Pernilongo é animal, peixe é animal, né? Então, no capítulo 32 do livro, eu achei assim sensacional isso, porque ele fala assim: de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo quanto possível todos os seres da criação, repito, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Veja que coisa mais linda isso. Ele fala todos os seres. Por quê? Quando a gente protege uma árvore, né, um vegetal, quem é que se utiliza do vegetal além de nós? São os animais que comem os frutos, os passarinhos que se abrigam, né? Existem, né, as abelhas que precisam, né, dos vegetais, né, dos pomares. Então, na minha visão, Wilson, no meu entendimento, André Luiz foi muito feliz,
né, no que ele disse sobre isso. Inclusive, nesses últimos tempos, inclusive no evento da doutora Ivena na federação, também foi sobre esse livro, foi esse tema também. Então, vejam bem, é um tema extremamente importante, né? Só que o que a gente vê por aí, a árvore suja a calçada, entope o bueiro, não é o sofá que entope, né? Não é a sujeira, a lata de cerveja que se joga pela janela, igual eu vi algumas vezes, né? Mas o que entope é a folha da árvore. Tenha paciência, né? Me poupe. Então, assim, a gente, porque não quer limpar, aí arranca a árvore, daqui a pouco está reclamando desse calor infernal. Falei, desmata? Olha o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo. Ninguém está respirando. Por quê? Porque estão desmatando, né? E eu sinto muito, tem gente que eu gosto demais, Wilson, mas que parece que não está percebendo isso, porque apoiam pessoas que apoiam o desmatamento, né? Mas a gente precisa acordar, nós seres humanos, né? Não é mais uma questão do futuro. Nós já estamos numa crise climática. Estão morrendo os vegetais, estão morrendo os animais, né? Que amor é esse aos animais e a Deus, né? É isso que eu me pergunto. Minha cachorra estava quieta até agora, começou, ó. Eu percebi. E o que eu me pergunto também, Vani, já falamos sobre isso várias vezes aqui, e nós temos o mesmo pensamento, ainda bem, é o comportamento dos espíritas em relação a isso que você acabou de falar, né, de apoiar pessoas que apoiar pessoas que apoiam o desmatamento, que não têm o menor respeito pela natureza, não têm o menor respeito pelos animais. A gente está em um período agora extremamente delicado, que é das eleições, né, em todo o país. E nessas horas aparece um monte de oportunista, né, se dizendo, né, defensor dos animais, pela causa dos animais, isso em todas as cidades, né, sejam cidades maiores como São Paulo, aqui em Sorocaba também, cidades menores. Então, por favor, um pedido que eu faço a todos, né, não vamos entrar aqui em questão política, mas tomem cuidado com quem vocês vão escolher, seja para o prefeito, seja para a Câmara de Vereadores, porque tem um monte de oportunista que muitas vezes, antes da eleição, não tem o menor respeito pelos animais, não tem o menor respeito pela natureza, e agora vão usar dos animais para tentar se eleger, para tentar se promover. E cabe a nós espíritas, né, Ivani? Sempre falo, espírita não é melhor que ninguém, mas cabe a nós espíritas ter uma conduta ética, moral e principalmente com discernimento para saber quem é quem numa hora dessas, porque eu não consigo entender como é que um espírita que se diz esclarecido, que se diz dotado de bom senso e razão, apoia certas coisas que a gente vê por aí, absurdas, absurdas. Não, sem dúvida, Wilson. Eu, sinceramente, fico muito decepcionada, porque pessoas veganas apoiando a venda de animais. Porque quando você apoia uma pessoa que libera a venda de animais, você está apoiando a venda de animais, né? E se esquece, por exemplo, que nessas vendas o bichinho não tem vida, né? Ele é um paridor. Ele está lá ou para ser o macho alfa, ou então para parir. Eu falei, que amor é esse aos animais? Né? Tantos anos que o Fórum Animal demorou para conseguir a proibição da venda de animais, né? E agora foi tudo por água abaixo. Vai ter que começar tudo de novo, mas graças a Deus, né, essas pessoas e nós, eu acredito, também a gente não desiste, né? Então, eu vejo, por exemplo, a gente vai vendo perante os animais o que o André Luiz fala sobre isso, né? Aí ele fala também cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Sem vegetal, a gente não vive, nem nós, nem os animais. É impressionante. É só eu começar a cachorra comer. Isso que tá velhinha, vai ter um pulmão que eu vou te falar, viu? Desculpa, tá, gente? Eu não tenho nem como fazer ela ficar quieta agora. Ela quer participar da live, é isso. Esse porque é uma live animal, ela quer participar, né?
prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra. Gente, o que ele está falando, né? O André Luiz nos alerta, né, contra essas loucuras que estão fazendo por causa de ganância, de ignorância, de ganância, né? De maldade mesmo. Não é só uma questão de ignorância. Tem gente que está atacando fogo criminosamente, sem se preocupar se está prejudicando. Né? Eu mesmo fui uma que tive que tomar antialérgico essa semana, né? Porque aqui em São Paulo, eu imagino vocês aí em Sorocaba mais perto, né? Imagina o que está acontecendo, sem muita chuva, sem nada. Falo, né? Vamos pensar um pouquinho, ter um pouco mais de respeito e consideração pelo próximo, seja o próximo quem for, né? E aí, no capítulo 33, perante os animais, eu acho fantástica a forma como André Luiz aborda a questão perante os animais. Né? Como o espírita deve se portar perante os animais. É gente, é um capítulozinho curtíssimo, curtíssimo. Né? Mas tão profundo nas suas palavras que é uma coisa assim, até que emociona a gente. Ele fala assim: abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos no disfarce, sob disfarce. O que ele está falando aqui, né, Wilson? O que a gente vê? As pessoas pagando uma fortuna para ir até os Estados Unidos, ou em algum outro lugar, para nadar com golfinho, com baleia. Divertimento para quem? A gente vê muito essa frase, né? Divertimento para quem? Para eles não é um divertimento. A baleia dentro de um tanque, se tem o mar inteiro à disposição dela. Golfinho, que gosta de pular e de brincar, tem o mar à disposição dele, mas está lá preso, né? E as pessoas pagando para fazer os animais sofrerem. Né? Isso falando o mínimo. Aqui no Brasil, rodeios, vaquejadas, né? Farra do Boi, né? Vaquejada, Farra do Boi em Santa Catarina. E aí? Né? Isso é divertimento? Ah, mas não tem emprego. Essa área dá emprego para todo mundo. Perdoe o que eu vou dizer, Wilson, mas assassino também acha que isso é um emprego. Serial killer acha que isso é um emprego. Né? O matador de aluguel acha que isso é um emprego, é a profissão dele. Né? Só para pensar um pouco, né, gente? Porque quando nós apoiamos pessoas que apoiam isso, nós somos cúmplices dessa maldade. Né? Quando nós compramos coisas que vêm do sofrimento e morte dos animais, tipo roupa de couro, né? Nós estamos sendo cúmplices dessa maldade. E é o que ele fala aqui. São verdadeiros delitos sob disfarce. Aqui pode não ser crime, gente, mas no plano espiritual é um crime grave. É só ler a revista Espírita. Aqui, Wilson, eu tive que mudar de lugar por causa do barulho, mas também porque não estava cabendo mais os livros. Porque... E a revista Espírita é muito importante. Quem não leu a revista Espírita não conhece direito do Espiritismo, para ser sincera com vocês, porque ali tem informações extraordinárias sobre os animais e também sobre a consequência daqueles que os maltratam. Casos, inclusive, Wilson, que vêm de espíritos que vão para mundos inferiores à Terra por maltratar os animais. Né? E a gente acha, mas não sou eu que estou matando, não sou eu que estou, mas está se divertindo com o rodeio, está se divertindo com a baleia, com os golfinhos, nadando com eles. Né? Você está compactuando.
Só existe o corrupto porque tem o corruptor. Aliás, é o contrário, só existe o corruptor porque existe. Não é, tá certo. Só existe o corrupto porque existe o corruptor. Porque se a gente não aceita e não compactua, eles não vão ter outra saída a não separar, né? Eu não sei o que você pensa disso. Às vezes eu pego pesado, né, Wilson? Mas eu descobri que eu pego menos pesado do que André Luiz e Emmanuel. Então, Ivani, o que eu fico de novo abismado, um dia eu ouvi de uma pessoa espírita, pelo menos se diz espírita, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se algumas pessoas que se dizem espíritas realmente são. Ela comentou comigo uma postagem que surgiu na internet e tal, aí conversando e tal, tudo pelas redes sociais, não pessoalmente, que pessoalmente você acaba até percebendo, né? Alguns detalhes a mais e aí a decepção é maior ainda. Essa pessoa comentou comigo que acha um absurdo o meio espírita tratar de vegetarianismo, acha um absurdo o meio espírita falar sobre questões envolvendo os animais, por exemplo, em relação ao zoológico, que além de vaquejada, rodeio, esse monte de coisa que você falou, tem os zoológicos também. Ah, mas tem muitos animais que foram resgatados de alguns lugares e não vivem mais na natureza. Ok, para esses animais que não têm condições de voltar à natureza, talvez o único caminho seja viver no zoológico. O problema é que depois que esse animal morre, eles vão querer repor esse animal. Então morreu lá uma girafa, vão querer pôr uma outra girafa no lugar. Morreu um leão, vão querer pôr um outro leão no lugar. Ou seja, são só animais que foram resgatados de maus tratos? Não necessariamente. Alguns desses animais, a suri, se for buscar lá a capivara desse animal, né, a ficha corrida desse animal, provavelmente em algum momento ele foi retirado do seu habitat natural. E aí acabou no zoológico. Então, essa pessoa achava um absurdo criticar zoológico, achava um absurdo falar de vegetarianismo, que o espiritismo não tem que tratar disso. O espiritismo tem que tratar de uma série de coisas que o espiritismo não trata, na minha opinião. Mas não vem ao caso aqui citar outras coisas. Mas em relação aos animais, por exemplo, Kardec falou sobre isso, André Luiz fala sobre isso nesse livro que você está falando, A Conduta Espírita, Emmanuel fala sobre isso, ou Emmanuel e André Luiz não são autores confiáveis. Ou a gente vai jogar no lixo toda a obra fantástica e maravilhosa de Chico Xavier. São pessoas muito importantes do meio espírita. Kardec, o principal deles, e depois o Chico Xavier. Então, não é uma opinião nossa, que não é a opinião do Jeff, da Ivani, não somos nós que estamos falando. A gente está apenas levantando um véu de um livro que foi escrito aí há vários anos, que já vem aí sendo um manual de conduta, ou deveria ser um manual de conduta para os espíritas, ou os que se dizem espíritas, e as pessoas simplesmente ignoram. Então, Ivani, acho que, trocando em miúdos, as pessoas que não querem se instruir, é um direito de cada um. Mas eu acho que deveriam ter a hombridade, a dignidade de não se dizerem espíritas. Porque alguém que se diz espírita e tem determinadas condutas como essas que a gente citou aqui, desculpa, está fazendo um desserviço, na minha opinião, e acho que você vai concordar, está fazendo um desserviço para a doutrina. Porque se alguém fala, poxa, aquela pessoa é espírita e tem determinadas condutas, puxa, o espiritismo pensa dessa forma, age dessa forma, é lamentável, né, Ivani? Eu acho lamentável isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida, mas assim, eu já cheguei a ouvir que o Emmanuel e o André Luiz, quando falavam de animais, o Chico estava perturbado. Falei, nossa, é o cúmulo do absurdo, enfim. Então, assim, por isso que eu trago essas coisas aqui, Wilson. Primeiro, são poucos que falam dos animais, infelizmente. Segunda coisa, e eu trago também coisas relacionadas aos animais para ver, primeiro, que não é opinião nossa, né? E segundo, para que as pessoas não desistam do espiritismo, porque o problema não é o espiritismo, são os espíritas, os pseudo-espíritas. Esses são o problema, né? Então, porque a gente, pelo menos, a gente tenta, né? Entrar, inclusive, o livro, né? Tentando ser leal ao espiritismo, né? Leal a Kardec. Mesmo que a gente seja um pouquinho menos. A gente não tem lacração, a gente não tem 500 mil likes no nas nossas lives, não, Wilson?
mas a gente está tentando fazer a nossa parte. Porque tudo que não me importa é isso. Só quero, na minha humilde opinião, fazer a minha parte. É só o que eu quero. Né? E continuando, no E, contato com e- e os eu, e eu, animais, ta- e eu também, tá, Ivani? Eu também. você também, com certeza. É por isso que eu estou aqui, Wilson. Né? Não são tão, você vê que a gente fala dos animais, a gente não é muito convidado para as coisas, né? Mas, enfim, a gente está fazendo a nossa parte, e é isso que eu acredito, né? Não me importa, sinceramente, se outros acreditam ou não. Eu acredito. Né? Eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade de amiga, eu acredito no Chico Xavier, em outros espíritos e espíritas que trouxeram coisas magníficas sobre os animais. Né? Eu acredito no Caibar Schutter. Muitos centros espíritas, né, eu já falei isso aqui, com o nome de Caibar Schutter, e que nunca leram um livro dele sequer. Só porque ele era importante, então vamos pôr o nome dele, mas não leram, não conhecem sua obra. E tem um livro, A Gênese da Alma, que é inteirinho que ele fala sobre os animais. Inteiro. Né? E tem um capítulo específico chamado Apelo em Favor dos Animais. Olha só, ou seja, é aquela minha teoria, sabe, Wilson? Nem todo espírita ama os animais, mas todos os que amam os animais, eles são verdadeiros espíritos. Né? Então, assim, acho que deu para entender, né? Bastante. E continuando aqui no nosso. No contato com os animais a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes, a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. O que ele está falando aqui? Ele dá um excesso de humanização dos animais. Né? Aquela questão, principalmente, não, vou ter um gato em casa porque ele tira toda a energia negativa da minha casa, aí eu não preciso fazer nada. Né? O meu gato absorve tudo e eu não preciso evoluir, eu não preciso fazer nada, porque eu vou evoluir por osmose, ou por causa do meu gato. Né? Não preciso mudar o meu comportamento, não preciso mudar as minhas atitudes, não preciso fazer nada. Tá fácil assim, né? Aquela questão também, né, de humanizar, querendo fazer o cachorro ser casar, né? Tudo tem um limite, né, gente? Não deixar ele no chão porque suja a pata e o cachorro dorme na cama, né? Sinceramente, Wilson, a gente às vezes leva os nossos dois, né? Não é essa minha, que ela é um pouquinho mais velhinha, que ela não aguenta, mas os outros dois que estão na minha irmã, tem um parquinho aqui. Eles voltam cheio de terra. Adivinham para onde eles vão na primeira chance que tem? Em cima da cama. Você acha que a gente está muito preocupado? Nunca fiquei doente. Como eu disse, nem a minha irmã, ninguém ficou. Né? Então, assim, só que a gente quer que eles tenham vida, que tenham passeio, que tenham brincadeiras, que socializem, que tenham médico veterinário, que tenha tratamento espiritual. É isso que a gente quer, que eles tenham tudo que nós temos também, que tenham um direito a isso. Né? Não, mas tratamento espiritual não pode, porque eles não são iguais a nós. Não que não são iguais a nós, eles são menores do que muitos de nós, eles são inferiores. E isso que pensa. É lamentável isso, sinceramente, né? Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação dos caprichos alimentares, ele diz, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Veja que coisa mais séria, né, Wilson? O que a gente pode fazer para ajudar os animais? A questão da alimentação, sinceramente, eu acho mais difícil. Né? A gente tem que ver as coisas do ponto de vista da realidade. Muitos não estão dispostos, né, a mudar a alimentação. Né? Mas esses que não estão dispostos a mudar a alimentação, pelo menos podem mudar outras coisas. Fazem muito testes em animais com cosméticos, com um monte de coisa, produtos de limpeza, né? Não comprem. Por que precisa ser um produto que é testado em animal? Se você não compra, eles vão arrumar uma outra maneira.
porque eles não vão querer perder dinheiro, né? Então, não vamos contribuir, pelo menos, com isso, né? A gente faz a nossa parte, Wilson, falando do vegetarianismo, tudo, mas tem coisas que são para ontem, como os rodeios, vaquejadas, farra do boi, e etc. E a questão dos testes em animais. Não há necessidade. Fazem testes em animais para economizar dinheiro para eles, porque daí não precisa pagar o animal, né? Mas tem outras opções. Existem outras opções para se consumir produtos de higiene pessoal, de beleza, sem precisar usar nenhum animalzinho para isso, né? Então, é só uma questão de pensar um pouquinho, né? Opor-se ao trabalho excessivo dos animais sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa a justiça, né? Aí ele já está falando dos animais de grande porte. Precisa ter competição, né, de hipismo? Para quê? Numa Olimpíada? Não tem a ver, né? Para mim não combina, principalmente. E é maus tratos, sim, aos animais. A gente vê aqueles cavalos lindos, mas eu já fui numa hípica, eu sei o que eles fazem, né? Já fiquei um bom tempo numa hípica, vendo, né? Morava perto, inclusive, da hípica aqui de São Paulo. Não é um bom tratamento que eles recebem, apesar das aparências, tá, gente? Então, a gente vendo, pagando esses eventos, nós estamos contribuindo para os maus tratos desses animais, tá? E nem a gente estava conversando. Não é emprego? Arruma outro. Precisa ser dessa forma? Sinceramente, Wilson, eu preferia ficar desempregado a ter que me submeter a maltratar um animal para poder pôr comida em casa. Será que Deus vai permitir realmente que a gente não tenha como sobreviver? Ou será que com as nossas boas ações isso vai nos ajudar a receber mais ajuda, né? Pelo menos, Wilson, eu acho, é isso o que eu penso também. Concordo em gênero, número e grau com André Luiz. Lembrando, gente, que André Luiz passou 8 anos no umbral antes de chegar nesse ponto. A gente precisa lembrar disso, né? Então, ele não só não dava valor à vida, como não dava valor aos animais, né? Em vários livros que ele escreveu, né, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala dessas questões dos animais. Ele fala tudo que ele aprendeu. André Luiz é como se fosse um jornalista do além, né, Wilson? Ele traz para nós relatos de tudo que ele vê, né? É um espírito superior? Talvez não. A gente tem mania de achar todo mundo superior, né? Mas é um bom espírito? Com certeza absoluta. Altamente superior? Talvez não. Mas muito superior a nós, com certeza. Com certeza. Talvez na época em que ele escreveu os livros, né, Ivani? Talvez naquela época ele não fosse ainda um espírito superior, mas hoje já se passaram aí mais de 40, 50 anos, né, que ele escreveu, que ele deixou essas obras pra gente, e, é óbvio que ele cresceu espiritualmente também do outro lado, né? Sem dúvida, Né? sem Então, dúvida. assim, e o que o André Luiz nos traz, eu gosto muito do André Luiz, embora durante muitos anos da minha vida eu frequentei um centro espírita chamado Emmanuel, que foi o mentor do Chico, mas eu sempre gostei do André Luiz, porque eu acho que o André Luiz ele é muito parecido com a gente, com o comportamento dele enquanto ele estava aqui na Terra, ele é muito parecido com o nosso. Então eu sempre falo em palestras, né? Sempre brinco, né? Pô, às vezes a gente vê aquela imagem do umbral, a gente fica pensando, eu não quero ir para o umbral. Então não faça o que o André Luiz fez enquanto estava encarnado. Né? Simples assim. Basta a gente fazer exatamente o contrário, tentar pelo menos fazer algo melhor. Então o que o André Luiz nos relata, né? Desde a partir do momento que ele foi resgatado do umbral, aí foi para a colônia Nosso Lar, trouxe o relato, né? Da colônia Nosso Lar, que para a época em que foi escrito o livro era uma novidade,
né? Não tinham livros assim com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes. E depois, todo o restante da coleção André Luiz foram relatos que ele, como você falou, coisas que ele viu no plano espiritual e trouxe pra gente. Se ele concordava ou não, se ele, quando estava encarnado, fazia a mesma coisa ou não, não sei. Mas, por exemplo, quando ele vai no matadouro e nos traz a visão espiritual de um matadouro, poxa vida, ao ler aquilo, se a gente. Uma pessoa que não tem um mínimo de compaixão, se não se chocar com aquele relato dele, sabe? Acho que precisa mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Esse livro Conduta Espírita, né? Entre tantas coisas que ele fala aí, em relação aos animais, um livro escrito há tanto tempo, em que ele fala aí de testes em laboratório, né? Dá uma pincelada, de uma forma bem leve, sobre alimentação. E até hoje a gente está aí se debatendo, tentando, né, levantar esse véu, tentando levantar aí essas informações para a gente voltar a pensar a respeito. Então acho que o André Luiz, eu gosto muito dele nesse sentido, que ele é uma pessoa muito parecida com a gente, com o nosso comportamento. Então que a gente siga aquilo que o André Luiz está falando, não como algo, se eu não fizer o que o André Luiz está falando, eu vou para o umbral. Não, não é isso. Mas ele nos dá uma receita para a gente mudar a nossa forma de pensar aqui. Tenho certeza que se o André Luiz estivesse, acho que ele adoraria ter tido a oportunidade, por exemplo, de ter tido contato com a doutrina espírita quando ele estava encarnado. Com certeza a jornada espiritual dele seria diferente. Então, se nós, enquanto espíritas, estamos tendo a oportunidade de ouvir relatos do André Luiz e de outros autores confiáveis, e a gente não faz nada para mudar, nós, enquanto espíritas, de novo, então não se diga espírita, fale que é qualquer outra coisa, menos espírita. Não manche a imagem do espiritismo. Como você falou, o problema são os espíritas e não o espiritismo. Mas não manche a imagem do espiritismo, porque as pessoas, quando nos veem na rua fazendo determinadas coisas e sabem que a gente é espírita, poxa, essa pessoa é espírita e faz isso, você está manchando o espiritismo, né, Ivani? Não, sem dúvida, Wilson. O André Luiz, ele trouxe coisas importantíssimas, não só através desse livro, mas nos Missionários da Luz, no Evolução em Dois Mundos, nesse próprio Conduta Espírita, né, em outros livros publicados, são vários, que são importantíssimos, né, são alertas para a gente, né? Então, mas nós sabemos, né, Wilson, que nós somos escravos das nossas escolhas, né? E geralmente a gente não faz uma escolha muito lá essas coisas, mesmo com essas informações. Mas a gente tem, né? Mas é importante a gente ter isso em mente. Na questão da alimentação, a gente pode até ter um pouquinho, temos obrigação de falar e de tentar conscientizar. Mas a questão do divertimento, né, com o sofrimento dos animais, isso é para ontem. Isso tem que acabar para ontem, né? Não é assim que funciona. Aí ele continua, no socorro, olha que lindo, né, Wilson? No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Do que ele está falando? O que é recurso mediúnico? Não é fazer o animal ser médium, não, gente. É ele receber ajuda espiritual. E como que recebe essa ajuda? Através da assistência espiritual aos animais, né? O passe. É simples assim. Aí, nessa hora, eu já escutei, Wilson, absurdos do tipo, ah, não, mas aí eu acho que o André Luiz exagerou, ele devia estar perturbado, ou o Chico. Falei, pelo amor de Deus, né? Arrogância e prepotência tem limite, né? Tem limite. Então, assim, nós precisamos entender que a assistência espiritual aos animais não é assistência espiritual aos animais, ponto. É assistência espiritual aos animais e tutores. Porque os animais, com algumas ressalvas, né, com algumas exceções, mas os animais não vão sozinhos na casa espírita. Eu falo exceções, Wilson, porque um dia apareceu um cachorrinho lá na casa espírita sozinho. Você sabe que eu fiquei com medo até de pôr a mão e a mão passar, né? Falei, vai que eu vou desmaiar se for assim, né? Mas não era, era um cachorrinho mesmo. E quem que levou ele até lá? Ele tomou, eu dei o passe nele e dei a água fluidificada. E ele tomou. E foi embora depois.
Ou seja, já que o dono, o tutor dele não trazia, ele ia lá. Contei também o caso do Chico Xavier, né, que a Maíse Braga trouxe, que o cachorro ia no centro toda semana, e os espíritos do Emmanuel disse que se aproveitava daquele pelo do cachorro para pôr toda a energia possível, porque ele levava para casa, ele se sacudia, aquela energia ia para o tutor dele, que não ia no centro. Então, o cachorrinho estava sendo usado justamente para ajudar o seu tutor, né? Então, vejam bem, a falta de caridade com os animais está indo mais longe, é mais abrangente, porque acaba virando falta de caridade com os seus tutores, que são humanos, né? Porque quando você impede esse animalzinho de fazer o tratamento espiritual, você está impedindo também, né, o seu tutor de fazer. Porque se você fica contra um animalzinho, muitos dos tutores que geralmente não conhecem o espiritismo, e a gente tem que levar isso em consideração, eles não vão mais querer. Falar, que espírito é esse? Eu não vou em centro nenhum. E nós perdemos uma grande oportunidade de fazer a caridade. Com o animalzinho? Não, com todos. Não é só o animal, repito, o animal não vai sozinho na casa espírita. É a família, que hoje nós sabemos que é uma família multiespécie. Pai, mãe, filho de duas e filho de quatro partes. É assim que é encarado, né? E é um erro chamar um animalzinho de filho? Não. Nós vamos parar de preconceito, né? Então, sabe, Wilson, é uma falta de oportunidade de divulgar o espiritismo, que quando o animalzinho vai numa casa espírita e o seu tutor vai junto, ele vai e escuta uma palestra espírita. Ele escuta coisas que vão ajudá-lo. E outra coisa, né? A oportunidade de divulgar a doutrina espírita é uma oportunidade de consolar, porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, quando nós abrimos as nossas portas aos animais e aos seus tutores, nós estamos sendo caridosos e consoladores. Essa é a função do espiritismo. Consolar. Consolar como? Trazendo a paz que os espíritos através da doutrina espírita, trouxeram para nós. O consolo de que a morte não existe. O consolo que nós temos ajuda, independente do que aconteça. Isso nós passamos para os animais, para os seus tutores, né? Então, é necessário que a gente tenha um mínimo de caridade e de bom senso para compreender que a assistência espiritual aos animais é assistência espiritual aos animais e sua família. Não é só para os animais, né? E eu já falei também aqui, já falo, né, dessa questão do animal não ir no centro. A gente tem um vizinho lá, um cachorrinho lá que vai sozinho no centro. Esses dias, inclusive, eu fui levar um negócio no centro e acho que ele reconheceu o carro, não é possível. Aí eu já estava dentro do carro, já estava saindo e eu vi ele pelo retrovisor vindo. E aí eu ainda falei para ele, Max, hoje, daqui a pouco, e era o dia de ir no centro, mas eu tinha ido de manhã. Falei, Max, daqui a pouco você pode voltar, agora eu tô indo embora. Ele ficou com uma carinha assim meio triste, tipo, mas eu queria entrar. E ele foi até a porta do centro. Ele foi até a porta, cheirou e voltou para casa dele. Aí mais tarde, que era uma quinta-feira, nem era o dia dos animais, mas ele foi até lá, entrou, fez maior festa com a gente, né, cumprimentou todo mundo e foi lá para a sala de paz. Aí a gente conversando, cadê o Max? Dali a pouco ele sai correndo da sala de paz. Falei, ele deve ter visto alguma coisa ali, porque ele saiu correndo assim pra porta e foi embora, não quis saber mais de conversa com a gente. Então, e a tutora dele às vezes encontra a gente na rua, ai que vergonha, ele vai sozinho lá. Falei, pelo amor de Deus, deixa ele, pode deixar ele lá, ele vai lá, ele fica à vontade, ele não faz mal pra ninguém, não morde ninguém, nem xixi ele faz no centro, se bem que esse dia ele até fez um xixizinho ali, mas nem xixi ele faz direito. Às vezes a gente vai dar alguma coisa de comer pra ele, ele não aceita, ou seja, é extremamente educado, e tenho certeza que, talvez na medida do possível, ele leva um pouquinho de boas energias pra casa dele também, da mesma forma que o cachorro do Chico. Então, realmente, Vani, brincadeiras à parte aqui, animal não vai sozinho no centro? Às vezes vai, mas que as pessoas realmente, principalmente os espíritas, né, ou espiritualistas, né, que possam ter esse olhar, né, caridoso, como
nos recomendou André Luiz, que possam perceber que os animais têm os mesmos direitos que a gente, inclusive em relação ao tratamento espiritual, porque negar ajuda para um animalzinho, seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda material, não está sendo cristão e muito menos espírita. Então, que a gente tenha esse olhar de compaixão, esse olhar de caridade realmente, como nos recomendou André Luiz. E acho que foi muito oportuno, né, você trazer para a gente essas reflexões, porque às vezes a gente fala, né, a gente acaba passando por chato. Ah, é o Wilson que está falando, é o Ivani que está falando. Não, é o André Luiz que está falando. Quem é, Exatamente. quem é espírita, se não considerar o André Luiz, o Emmanuel, o Chico Xavier como opiniões importantes, então, por favor, mude de religião, porque são pilares da doutrina espírita, são realmente opiniões valiosíssimas e que a gente tem que levar em consideração. Nós, pelo menos, levamos em consideração. E por isso que a gente replica essas informações aqui nas nossas lives, em palestras que a gente faz, enfim. Porque se a gente não replicar uma informação confiável de alguém confiável, a gente vai falar de quem? De um coach, Exato, de um influencer da vida? Não. A gente vai trazer um influencer espiritual que foi o André Luiz, né, Ivani? exato. Esse sim é um bom influencer, né? Ele termina, Wilson, falando apoiar o quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, por meio de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. O que ele está falando, né, gente? No começo da nossa conversa aqui, eu trouxe, né? Tem o Fórum Animal que é conhecido, mas quantos protetores pequenos aí que fazem trabalhos magníficos e milagrosos, para falar a verdade, né? De resgate, de salvamento, de cuidados aos animais, né? Quantos que são anônimos, que sofrem tanto, né? A gente apoiar isso, né, com essas organizações, como, por exemplo, parece que vai entrar novamente em campanha a assinatura para contra a venda de animais, novamente, né, que houve esse retrocesso. Para aquele que ama realmente os animais, apoiar isso, assina, né? Apoia a assistência espiritual aos animais, né? Apoia esses movimentos em favor da natureza. Eu acho que é isso que o André Luiz trouxe para nós, né? Nesse livro, Wilson, de profunda reflexão sobre o que nós devemos fazer, né? Como espíritas, né? Que é o exercício da caridade, né? E ajudar aqueles que realmente precisam, quem realmente precisa, os vulneráveis, principalmente os animais, que são, eles só têm a nós, né? Eles não têm mais ninguém. Se a gente não lutar por eles, o que vai ser deles? A gente lutando já está difícil, imagina se não fizer nada, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós temos força para poder mudar as coisas, mas depende da nossa boa vontade, né? E nós precisamos ter essa boa vontade, principalmente, né, para podermos ser dignos de toda a ajuda que a gente recebe, porque nós recebemos muita ajuda, né, Wilson? Então, eu acho que a forma de nós agradecermos a Deus pela ajuda que nós recebemos é sermos bons, né? E ajudarmos principalmente aqueles que mais necessitam, sejam humanos, sejam animais, né? Tendo compaixão por eles, respeito, solidariedade, tendo amor, né? O amor não se restringe só à nossa família e ao ciclo restrito dos nossos amigos. Vai muito além disso. E a gente precisa entender que a família é espiritual, não é só aquela que está em casa. Claro que nós temos que ajudar aqueles que estão, os nossos consanguíneos, aqueles que estão mais próximos de nós. Caridade começa em casa. Eu disse começa, mas a gente tem que aprender a expandir isso e ajudar outras coisas, também outras causas, né? Outras pessoas
e outros animais, não só cachorro e gato também, né? Eu acho que por hoje é isso, né, Lúcio? E eu fico me perguntando, para a gente encerrar, Ivani, será que aqueles coleguinhas espíritas que escreveram aquelas malcriações, para não dizer outra coisa, será que eles leram o Conduto Espírita? Eu fico. Ou então, Wilson, um- uma opção, não é um julgamento, pelo amor de Deus, mas sejam daqueles que acham que o André Luiz e o Chico estavam perturbados, né? Enfim, mas, Wilson, graças a Deus, né, o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim, né, como dizia minha avó, porque foram vários pedidos de ajuda para abrir o trabalho espiritual. Eu me lembrei muito da questão de fé o ato de fé de Barcelona. Queimaram os livros espíritas, né? Kardec ficou decepcionadíssimo, né? Ficou entristecido, tudo, e no fim foi a maior propaganda do espiritismo foi esse. Porque o ser humano é assim, curioso por natureza, né? Ah, é proibido? É aí mesmo que eu quero ir. Pois é. É a lei humana, né? Então, graças a Deus, o tiro saiu pela culatra. Pois é. Tudo bem. Cada um vai responder pela sua consciência, com aquilo que escreve, com aquilo que fala, com aquilo que pensa. Vani, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, né, trazendo essas reflexões. Que aqueles que forem assistir a nossa palestra, que estiverem assistindo agora, no momento que ela está indo ao ar, aqueles que forem assistir num outro momento, né, que reflitam e que repassem, né, principalmente quem é espírita, né, que repasse um pouquinho do conhecimento que a gente falou aqui hoje, porque é um autor extremamente confiável, uma opinião extremamente confiável que é do André Luiz, e a gente tem que realmente levar em consideração, né, esses pilares, né, do espiritismo, como André Luiz, Emmanuel, e claro, né, sempre enaltecer o magnífico trabalho do nosso querido Chico Xavier, que se ele não tivesse tido a coragem, não tivesse tido a persistência em fazer tudo o que ele fez, a gente não teria aí tanta informação à nossa disposição, né? E o Chico foi uma pessoa que realmente batalhou muito pelo espiritismo, pelos animais, pelo ser humano de uma forma geral. Então, graças a Deus, nós tivemos Chico Xavier aqui como um dos pilares do espiritismo e nos trazendo essas informações aí. E como último pedido, Ivani, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Claro, sem dúvida, Wilson. Mas antes eu que agradeço a oportunidade, porque isso é uma oportunidade que você me dá de poder estar nessa conversa com o pessoal do Jefa, com os seus seguidores aí, né? Os apoiadores do grupo, né? É uma oportunidade da gente divulgar não só o espiritismo, mas divulgar também, né, os animais, que, que são poucos que falam deles, né, Wilson? Então a gente tem obrigação, pelo amor que temos. Eu não tenho dúvidas de que é um compromisso que nós assumimos com eles, no plano espiritual, e a gente vem. Então, é que a gente possa cumprir esse compromisso da melhor forma possível, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, né? A esses seres maravilhosos, que nada mais são do que nossos irmãos menores, que nada mais são do que o nosso passado espiritual, que a gente passou por essa fase, sim, né? Podem negar o quanto quiserem, mas a natureza não dá salvos. Como dizia o Colano, nós somos o resultado dos processos anteriores da criação, né? E eu faço a prece, sim. Então, mais uma vez, Wilson, um beijo para você, um beijo a todos. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe os nossos esforços, né? De poder fazer o melhor por todos, né? Então, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, equipe bondosa de Francisco de Assis, nós agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos para os nossos estudos e para a nossa melhor compreensão da doutrina espírita. Agradecemos a esses espíritos, como André Luiz, que trouxeram esses relatos tão importantes para todos nós. Agradecemos ao Chico, que serviu de ponte, de um telefone extremamente fiel a esses espíritos para trazer esse conhecimento todo da vida espiritual, não só nossa, mas também dos animais. E assim, Senhor, agradecendo por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, pedindo que abençoe todos os nossos esforços, pedimos a sua permissão para encerrarmos com a frase de Francisco de Assis:
que possamos realmente sermos um instrumento de vossa paz e não um instrumento de perdição. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a vocês que nos acompanharam em mais esta palestra online aqui do Jefa Sorocaba. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.